O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, um livro talvez que você já ouviu falar, ou pelo menos do filme, mas quem não ouviu falar, presta atenção na história, porque é o link que o padre vai fazer com o Evangelho. O livro é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele foi escrito por um católico de missa diária. Ele ficou órfão enquanto criança, e ele é criado pelo seu tio, que era padre. Depois de adulto, um filho dele vai também se tornar padre. O Senhor dos Anéis é diferente das Crônicas de Nárnia, que também é um livro para jovens com culto cristão. A Crônica de Nárnia foi escrita por um anglicano que se aproxima muito da fé católica e era amigo do Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. As Crônicas de Nárnia, ele faz sempre um paralelo direto com Jesus, e aí você percebe já de cara. Por exemplo, tem lá o leão, Aslan, que é um símbolo, você já percebe ali, de Jesus. Tem lá um jovem que chama Pedro, que simboliza o Papa, e por aí vai. Mas no Senhor dos Anéis, a analogia não é direta dessa forma. Porém, ele traz muitos elementos de virtudes e valores do Evangelho. Nessa obra, o filme perde muito do que é o livro, mas já vale a pena ainda você encarar uma jornada aí de 3 longos filmes e entendendo a mensagem, pegando a mensagem cristã por trás do filme e quem se aventurar no livro. No livro, então, existe um personagem chamado Sméagol. Sméagol é um hobbit. Hobbit, quem assistiu o filme vai lembrar, são aqueles seres baixinhos, com pezão. Mas o que marca de fato um hobbit é a sua inocência. São seres inocentes, são seres brincalhões, são pessoas que são dadas à amizade, à profunda amizade, à família. E eles então são marcados pela inocência. Sméagol, ele era um hobbit pescador. Um dia ele foi pescar com o seu primo. E ali então ele encontra o anel. O anel que tinha sido de Sauron, que é como se fosse um rei do mal, uma entidade do mal, e que no livro simboliza Lúcifer. Esse anel, o anel do poder que ele encontra, ele traz então, ele dá à pessoa que porta o anel vários poderes, mágica, poder de ser invisível, poder. Só que assim, quanto mais a pessoa usa esse anel, ou quanto mais a pessoa detém esse anel para si, mais o anel vai criando um fascínio na pessoa, e a pessoa vai ficando fascinada por aquilo e ela não consegue se libertar. Também é uma figura do mal. O mal é um caminho de degradação, não é? São pequenos sims que você vai dando, ou a pessoa vai dando ao mal, até que chega uma hora que o mal o fascina. Assim então, esse Sméagol, que estava pescando com o seu filho, ele pesca o anel
e ali ele já fica maravilhado com o anel. O seu primo pede para ver, o seu primo também começa a ficar maravilhado com o anel, e já ali já dá treta, já causa um ciúme em Sméagol, e Sméagol vai e mata o seu primo ali. A partir disso, então, ele começa a querer se esconder, para que ninguém pegue o anel dele. Ele foge, ele vai para as cavernas, ele mora retirado, e aquele anel, ele de alguma forma, ele vai também dando esse certo poder para ele, mas também esticando a vida dele aqui. Aqui também tem um outro simbolismo, que o mal faz com que a gente queira permanecer na terra. Você viu no Oremos da missa, na coleta, no Oremos, primeiro Oremos, para que a gente busque as coisas, entre as coisas que passam, buscar as coisas que não passam. Só que o anel, o mal, ele seduz de tal forma que você fica querendo correr atrás das coisas daqui, da terra, fica preso à terra. Então no livro isso é simbolizado com o tempo de vida que o anel dá para esse Sméagol. 500 anos ele fica em poder do anel. Só que aquilo vai arrebentando com ele, externamente e internamente. De forma que ele começa como um hobbit, um ser simples, um ser inocente, e com a presença do anel ele se transforma num Gollum, num ser que mal, num ser que não fala direito, e num ser que egoísta, e um monstro. O mal então transformou aquele ser inocente num monstro. Até um dia que ele perde lá o anel. O anel então cai nas mãos do mago, que é Gandalf, que é um símbolo de São Miguel. E Gandalf sabe que aquele anel tem que ser destruído, porque Sauron, Lúcifer, ele precisa desse anel. Por quê? Porque assim, para o demônio, quanto pior ficar, melhor para ele. Quanto mais o mal proliferar, mais o demônio ganha força, ganha poder. O padre falava no dia de Santo Elias. Elias vai lutar contra os ídolos, e um dos ídolos que Elias vai lutar contra é o deus Moloque, que era o deus que se sacrificava a criança, que se matava a criança para ter riqueza. E o padre dizia que Moloque permanece nos dias de hoje a partir dessas clínicas de aborto, né? Há um tipo de sacerdócio nas roupas que são vestidas, no ambiente que é colocado ali para o aborto. E por que é tão interessante o aborto para o demônio? Porque de fato é um ápice, junto com o sacrilégio, é o ápice da profanação, é o ápice do pecado. Então, para o demônio, quanto mais aborto tiver, quanto mais profanação tiver, quanto mais blasfêmia tiver, mais força ele ganha diante desse mundo. Você lembra na carta de São Pedro que fala assim, a santidade de vida nossa apressa a vinda de Jesus. Mais o pecado apressa a vinda do anticristo. Então, naquele livro, Sauron, que é o símbolo ali do mal, ele mora numa montanha, ele quer de novo o anel, e há uma atração entre ele e o anel, que é a atração do mal. Gandalf, que é o mago, ele percebe que esse anel precisa ser destruído, mas quem que vai levar o anel sem se corromper? Ele tem muita força, ele percebe que ele mesmo não consegue. E ele então escolhe e arruma um outro hobbit, que é o Frodo. Qual é a missão do Frodo? Vai ser levar o anel na boca do leão, levar o anel lá na montanha da perdição e jogar o anel sem se corromper. Durante o livro haverá sempre uma batalha e alguém que está sempre espiando o anel, sempre buscando o anel de volta, que é
o Gollum, que é aquele hobbit que se transformou num monstro. Ele quer aquilo de volta, então ele fica rondando, ele fica armando ciladas para pegar aquilo de volta. E você sabe, quem assistiu o filme, quem já leu o livro, ou pelo menos já viu aí por aí na internet, que esse Gollum, ele pega o anel e fica repetindo o quê? Meu precioso, meu precioso, meu precioso. Não é assim? Interessante depois lá no livro Senhor dos Anéis tem a Sociedade do Anel, tem o rei, tem o Gandalf. É interessante que o Frodo, que é aquele que vai ter que levar o anel, ele está sempre entre uma batalha espiritual de ou se transformar num Gollum, num monstro, como o outro hobbit se transformou, ou ter a inocência do seu amigo, que é o Sam. O Sam é a figura do santo, do inocente. Mas ele está sempre ali entre um e outro. Isso mostra então a nossa luta interior. Ele então precisa levar, e depois tem que ter toda a aventura, todas aquelas coisas. Mas vai ter que dar spoiler, né? No final do livro, do filme, na boca ali da fornalha, na boca da fornalha começa uma luta entre o Frodo e o Gollum. O Gollum quer porque quer o anel. Na última hora, o próprio Frodo, ele vacila. Eu vou jogar o anel, mas o anel vai me dar poder, o anel. No final, naquela luta dos dois, o próprio Gollum acaba caindo com o anel. Ele prefere morrer com o anel do que jogar o anel e se salvar. Tivesse uma redenção. E assim é que o mal faz. A pessoa que escolhe o mal é isso. Ela se joga na fornalha, ela se joga no fogo. O que tem a ver com tudo que... O que tem a ver com isso que a gente está vivendo, que a gente está lendo hoje? Não, de tudo. Porque você viu, aqui o padre leu o Evangelho breve. Você viu que nas duas palavras que Jesus contou, Jesus fala do homem que encontrou um tesouro, ou que encontrou uma pérola, e que vendeu tudo para ir atrás desse tesouro, para ir atrás de um precioso. Veja, o precioso ou o tesouro do Evangelho é o reino de Deus. O precioso ou o tesouro do Senhor dos Anéis era um anel que trazia o mal. Daqui você percebe então que todos nós vamos acabar procurando o nosso tesouro. Todos nós vamos procurar o nosso precioso, todos. E que Deus colocou isso no nosso coração como um sentido para a nossa vida. Quem é psicólogo já ouviu falar de um psicólogo que se chama Viktor Frankl. Esse psicólogo, ele inventou logoterapia, tal coisa, mas como que sai esse insight para a cabeça dele? Como é que sai essa percepção na cabeça dele? Ele estava no campo de concentração, ele era um judeu, e lá ele percebe que no campo de concentração muita gente desistia da vida, diante do sofrimento, da fome, da humilhação. Alguns se matavam e outros simplesmente se deixavam matar, desistiam da vida. E aí ele percebeu que quem foram as pessoas que não desistiram, quem foram as pessoas que aguentaram ali, os que tinham um sentido para a vida, os que buscavam um sentido para a vida. Ele vai falar, por exemplo, que tinha alguns que tinham o sentido da vida deles ali, passar ali, era reencontrar a família. Então, depois que acabar isso, eu vou reencontrar minha família, E aquilo animava a pessoa, foi aguentando dia após dia aquilo. Tinha outro que ele conheceu, um professor da universidade, que o sonho dele, o sentido da vida dele, o que ele achava que era a missão dele era fazer um dicionário. Então, todo dia que ele arrumava um papelzinho, ele escrevia uma palavra e uma definição daquilo que era a palavra.
dobrava e escondia no reboco, lá do campo de concentração. E aquilo meio que ia sustentando ele, para que ele não pirasse. Ele ficava pensando: qual é a palavra que eu vou descrever hoje, qual é a palavra que eu vou esconder hoje. E foi escondendo, e aí depois que ele saiu, ele montou esse dicionário. Todos nós então temos que buscar o nosso sentido da vida, o nosso tesouro, ou o nosso precioso. O problema é que, qual é o nosso tesouro? Qual é o nosso precioso? Tem um cardeal falecido, que agora está em processo de beatificação, chamado cardeal Vantuan. Quem não conhece essa história, procure que vale a pena. Ele tem um livrinho de bolso, que cabe no seu bolso, chama 5 pães e 2 peixes. Lembra da multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixes. Ele tem um outro livro que se chama Testemunha da Esperança. Esse é mais grosso, mais profundo. Mas se você encontrar um, você encontra o outro. Ele ficou 12 anos preso no Vietnã, por causa do comunismo. Ele era bispo e ficou preso. E lá, preso, ele celebrava a missa todo dia, com um pingo de vinho e um pedacinho de pão, na palma da mão dele. E ele vai dar testemunha ali no livro que as coisas vão sendo mudadas na cadeia, de tal forma que daqui a pouco os presos começaram a fazer adoração ao Santíssimo. Eles começaram a se aproximar, ele começou a dar catequese, e daqui a pouco ele consagrava mais um pedacinho de pão, enrolava um saquinho de cigarro, e durante a noite os presos ficavam fazendo vigília com Jesus no bolso, escondido. Em Dachau, também um outro campo de extermínio da Segunda Guerra, Dachau, havia uma ala só de padres. Eles faziam isso também, ficavam de madrugada fazendo, e olha a nossa preguiça para fazer adoração, enfim. E ele fala então que a cadeia se transforma, daqui a pouco é preso, e até os guardas começaram a cantar canto gregoriano. Aí ele é liberto, e no ano 2000 ele prega um retiro no Papa João Paulo II. Esse retiro que tem esse outro livro que é Testemunha da Esperança. E lá ele fala assim, que a gente se transforma naquilo que a gente contempla. Vou repetir. Cada um se transforma naquilo que contempla. O Gollum não era Gollum, ele era hobbit, ele era inocente. O tesouro dele, o precioso dele, era aquele anel do mal, que foi corrompendo ele, e ele vira um monstro. Esse homem do Evangelho, ele encontra o reino. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. E aí esse homem que encontrou esse tesouro, de fato, veja que o errado não é procurar o tesouro, o errado é que tesouro que eu estou procurando. Esse homem então se transforma, você se transforma naquilo que contempla, na imagem de Jesus. Padre, onde que está isso no texto? Está na segunda leitura de hoje. Se você prestar atenção, a segunda leitura fala assim, pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a eles predestinou, olha agora, a serem iguais à imagem do seu Filho unigênito. Então veja, se você contempla o mal, você se torna um monstro. Se você contempla o reino, as coisas de Deus, você se torna semelhante a Jesus. Quando foi feito o processo de canonização de Dom Bosco, São João Bosco, quando tem um processo de canonização, sempre se coloca então lá os testemunhos de quem conviveu com ele. E São João Bosco cuidava das crianças, começa a fazer um monte de capela, começa a fazer orfanato, transforma a cidade de Turim. E fora os milagres que ele fazia.
E lá tem um relato de um médico. Ele fala assim: eu olhava para ele e via Jesus. Eu olhava para Dom Bosco e via Jesus. Você se torna aquilo que você contempla. De forma como o padre falou, então, o errado não é buscar o tesouro. O errado é qual é o tesouro que você está buscando. Qual é o seu precioso? Padre, o meu precioso é Deus. Meu precioso é Jesus. Será, gente? Será que é mesmo de fato? Repara que tanto para um quanto para outro, tanto para o anel quanto para o reino, é exigido tudo. O Smeagol, antes de se transformar no Gollum, ele perde tudo: a amizade, a aldeia, a família, a aparência, a saúde, exige tudo. No Evangelho é dito que a pessoa encontrou o tesouro, foi lá e vendeu tudo e foi atrás do tesouro. Então não tem escapes, você não tem escapes. Só que das duas uma: ou você se ajoelha diante do anel, ou se ajoelha diante do reino. E aí você vai se transformar naquilo que você escolheu. Padre, mas eu escolhi Jesus. Será, gente? Porque se escolher Jesus pode ter uma certa aparência. Você lembra do jovem rico? Aparentemente o jovem rico tinha escolhido Jesus. Não mate, não roube, honra seus pais. E o que o jovem rico fala? Já faço tudo isso. E Jesus olhou para ele e viu que ele estava falando a verdade. Mas falta uma coisa: vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue. Aí não, é o meu precioso. Não foi isso? Ele foi embora triste. E Jesus ficou triste. O texto fala que Jesus ficou triste. Você já pensou o que é deixar Jesus triste? De forma então que essa entrega a Jesus, a escolha do reino, ela tem que ser integral, gente. E aí é que a gente, como cristão de igreja, como católico de final de semana, de vir na missa, de buscar pastoral, de isso tudo, é isso que a gente tem errado hoje. Porque a gente não quer entregar tudo, a gente acha que está bom o que a gente faz. Mas esse tá bom que eu faço é tipo falando assim: até aqui eu vou, até aqui eu entrego, o pastor daqui eu não entrego. Por quê? Porque tem um precioso, tem algo que eu não abro mão. A primeira coisa que vem como seu precioso, logo que você sabe o que é o dinheiro. É o meu precioso. Veja, não é só porque, eu sou pobre, mas não é só isso. É o apego ao dinheiro. Porque teve santo que foi rico. São Luís da França. Teve santo que foi rico. Santa Isabel, Santa Isabel. O apego ao dinheiro, a contemplação do dinheiro, a confiança no dinheiro, de forma que a pessoa não sabe repartir. A pessoa quer mais, quer mais, quer mais. A pessoa entra em esquema para ganhar mais dinheiro, depois vem comungar aqui no final de semana. Mas a gente pensa que pecado grave é só pecado de sexo. Mas explorar o outro, na questão do dinheiro, é pecado grave. Roubo é roubo. Corrupção. Veja, nisso vai virando uma avalanche e uma confiança no dinheiro. E daqui a pouco a pessoa não sabe por que, por exemplo, está com o coração duro em relação aos que sofrem. Porque é o meu precioso. Daqui a pouco não sabe por que você acha que tem pai
que às vezes com a vida estabilizada não ajuda o próprio filho, não ajuda a própria filha. Não, esse é meu dinheiro, eu que ganhei. Isso acontece às vezes entre o casal. Separação, né? Não, esse dinheiro é meu, isso aqui é meu, esse é seu, isso aqui. Veja, a dureza de coração que vai fazendo com que o dinheiro se torne meu precioso. Não é capaz de ajudar a pessoa, ou quando ajuda para tocar trombeta, ajuda para aparecer, ou ajuda para humilhar as pessoas. Gente, tem coisa. No dia do juízo vai ter coisa que a gente acha que é caridade, mas a gente vai chegar lá e vai ver que não foi. Certas doações que a gente pode dar para alguém. A pessoa manda pegar doação lá de vez em quando, às vezes é para limpar o quintal. Às vezes é aquela camiseta que não serve para passar pano no chão. E a pessoa acha que está fazendo caridade, está ajudando alguém. Mas aquilo que está sobrando no seu guarda-roupa, ela não dá. Não vai ser caridade. A gente fica dando resto para os pobres, resto para a obra de Deus. Mas já falou. A gente chega num ponto que a gente se importa tanto com a evangelização, mas a gente se importa tanto com a evangelização, que tem comunidade nossa que tem que fazer rifa para comprar lousa para catequese. A gente fica e aqui vale para muitas paróquias por aí, que estão preocupadas com o caixa. Uma vez eu vi numa diocese por aí, que eles tinham 120 mil guardado de fundo para os pobres. Por que tem fundo para o pobre? O pobre tem que comer, o pobre tem que... Por que vai guardar dinheiro para ajudar os pobres? Padre, mas se amanhã não faltar, isso aqui... é meu precioso, confia em Deus que Ele vai dar, é dinheiro só. Meu precioso. E aí, gente, pode ser R$1 milhão, mas pode ser R$10. Lá na casa dos moradores de rua, veja, que eu cuido, os irmãos não tem nada, mas às vezes ele briga por causa de uma colher. O meu precioso, a minha colher. Repara então que o apego das coisas aí vai se transformando, e de novo, aí a pessoa não consegue olhar a dificuldade do outro, não consegue ajudar, e quando ajuda ainda toca a corneta e acha que está fazendo um grande favor, não só para Deus ou para as pessoas. Isso quando não dá o dinheiro, ainda humilhando as pessoas. Porque tem forma de dar que a gente humilha a pessoa. Tem forma, olha, tem paróquia por aí que a pessoa vai pegar a cesta básica, ela é humilhada. É lógico que tem que ter cuidado, porque tem muita malandragem, tem gente que vende, que não precisa, aquela coisa, a gente sabe disso. Mas por isso que tem, ou devia ter, toda uma pastoral que vai visitar, que vai ver a necessidade, que vai acompanhar a família. Mas por aí tem um lugar que é humilhado, é só da cesta básica, que vai humilhando a pessoa. Não é isso. Contemplando o dinheiro vai me tornando então semelhante a ele, frio, duro, e algo que passa. Às vezes a gente escuta umas histórias dos padres, por aí. O padre sabe de um padre que faleceu. Quando ele faleceu, tinha um monte de dinheiro e cheque sem descontar embaixo do colchão. Meus irmãos, né? Põe para evangelização, põe para ajudar as pessoas, põe para a igreja, põe para... Às vezes é coisa, acúmulo dentro de casa. O que é meu precioso? O meu precioso pode ser uma pessoa. Uma pessoa. Como assim, padre? Pode ser o meu filho, o meu precioso. Quem que era o tesouro da dona Florinda? Tesouro, não é? A mulher que estava com a vida empacada, não é? Porque o Girafales estava ali, não é? Vão desenrolar essa vida aí.
Não, mas é o meu tesouro. Pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser uma esposa, pode ser uma mãe, pode ser uma situação com uma pessoa, pode ser um relacionamento que se tornou o meu precioso. E Deus está falando assim: olha, joga o precioso na montanha, no fogo. Quer dizer que eu tenho que odiar? Não. Quer dizer que você tem que colocar prioridade naquilo que de fato é o seu precioso, o seu tesouro. Porque o primeiro mandamento não é amar a família sobre todas as coisas. O primeiro mandamento não é também amar o próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e, por consequência, amar o próximo. Mas veja, a gente fica então, às vezes, num relacionamento, na amizade, em amizades que nos levam só para o inferno. Mas a gente não tem medo de queimar. A gente não tem medo, a gente fica ali e fica querendo fazer jogo duplo e fica. É preciosa essa amizade, Padre. Essa amizade é muito preciosa. Esse relacionamento é precioso. Veja, quantos e quantos que começam a rezar para que Deus dê uma namorada, um namorado. Vem na igreja e começa a rezar. Tá bom, reza. De repente começa a namorar com alguém da igreja ou de fora da igreja e a pessoa some. Não é precioso, porque a pessoa às vezes sabe que o lugar da sexualidade santificada é só no casamento, mas talvez o namorado ou a namorada que ela arrumou, ou que ela arrumou, não quer saber de castidade. Então, em vez de terminar com a pessoa, termina com Jesus. A pessoa termina com Jesus, para de ir na igreja, para de comungar. E aqui vale para solteiro, para jovem, e também, olha só, para viúva, não é? Terceira idade. Esse dia o padre falou aí, ó, tá cheio de velhinha com fogo na cárcere. O que é o meu precioso, gente? A amizade, tem amizade que te arrasta para a bebida, te arrasta para a droga. Você sai com aquele cara, vai na BO, vai, mas não é capaz de queimar a amizade. Porque é preciosa, desde a infância, e não sei o quê. E um dia ele deu uma cesta básica para mim, ele ajudou, e agora eu fico devendo um favor para ele, e ele vai te levando para o inferno, te levando para o inferno. Até quando vai? O meu precioso pode ser o sexo, a pornografia, aquele momento que é só ele e o precioso dele, escondido de todo mundo, o segredo dele e com Saulo, não é? Com música. É meu precioso. Ah, mas padre, veja só, a minha mulher não quer mais nada comigo, e agora como que eu faço? Viva a sua cruz. Viva a sua cruz. Ah, padre, mas isso aqui. Ah, padre, mas. Aí a mulher também, né? Padre, mas eu não quero mais ter mais nada. Minha irmã, vai ter dia que você vai ter que fazer sem ter vontade, pelo bem do casamento. Isso se chama sacrifício. É lógico que há dignidade, você não pode ser violentado, não pode ser todo dia, não pode ser, mas tem dia que você vai ter que, pelo bem do casamento. E você, homem, da mesma forma, tem que se segurar pelo bem do casamento. Não justifica, porque ela pode estar doente, porque ela pode estar com uma dificuldade de coisa feminina que você não entende. Na saúde e na doença, você prometeu. Mas vira um meu precioso, vira um momento de escapes, ou vira um momento de alienação. Ah, a gente até faz, cara, a gente né? Só que não está a mesma coisa. Então eu pego e fujo para a fantasia. Você que é jovem, que fica aí se matando com isso, viciado nisso, não acha você que quando você casar, quando casar, tiver vida sexual, daí vai passar? Não vai, porque o demônio é sujo, ele se torna o seu precioso. Pode ser a saúde, a própria saúde, o endeusamento da saúde. A saúde pode ser o seu precioso. Daí eu vou atrás de a última novidade do momento para ter saúde, e vou lá e vou atrás de aquele monte de remédio,
um monte de terapia, vou entrando em coisas nova era, de coach, vou entrando em tratamentos alternativos, e vou atrás do corpo perfeito, e vou atrás disso, daquilo outro. Meus irmãos, de novo, quem é que pode aumentar a meia hora da própria vida? Você tem uma responsabilidade com o seu corpo, sim, e cuidar da sua saúde. A sua saúde não pode estar acima do grande e precioso seu, que é o reino de Deus. Porque os santos, eles perderam a vida, perderam o corpo, perderam a saúde por causa do reino de Deus. Hoje eu estou cansado, não vou na missa. Hoje eu estou com preguiça. Hoje vai ter um churrasco. Hoje vai ter isso, vai ter aquilo outro. E aí de novo eu rifo Jesus. Depois eu falo que Deus, que Jesus é o meu precioso, que Jesus é o meu tesouro, será? O poder, essa outra desgraça, o poder, quanta gente que corre atrás de poder, dentro e fora da igreja, porque eu sou coordenador, porque eu sou o paro, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, porque na firma eu sou tal coisa, e para chegar nesse poder, eu vou e falo mal de um, falo mal de outro, puxa tapete de alguém, encaro com desrespeito a autoridade estabelecida por Deus, porque Ele não pode mandar mais que eu, porque eu estou aqui mais tempo, porque eu sei mais do que Ele, porque isso, aquilo outro. A busca de poder se torna o seu precioso. O precioso pode ser um estudo. Quanta gente que gasta a sua vida, a sua energia para o estudo, para diploma, encher a parede de diploma, vai valer do que no dia do juízo? Aquela velhinha lá analfabeta, a rezadeira, vai passar de braçada, e o cara com um monte de diploma lá não vai entrar, porque o precioso dele era o diploma. Quantas pessoas, por exemplo, pensa hoje, que estão lá se matando de estudar, porque tem que passar no vestibular, porque tem que fazer, e não vieram na missa. Então Deus é o estudo. Rifaram Deus, rifaram o Senhor. Depois fica falando, não, porque eu amo a Deus e tal e coisa, Veja. E aqui vale também quando as pessoas estudam até mesmo a palavra de Deus, as coisas de Deus, por soberba, para aparecer, para mostrar que sabe. Mas entre o falar e o viver, nossa, e a pessoa acha que sabe mais que a Bíblia, sabe mais que o catecismo, sabe mais que a igreja. O Paulo vai dizer que o estudo ele deve ser visto como uma ajuda, como uma caridade às pessoas, e não como um motivo de perdição. Mas hoje está sendo, porque a pessoa, porque acha que tirou meia dúzia de diploma, acha que pode corrigir Deus. É um tesouro. Você lê, quem participou da missa essa semana vai lembrar que Jesus, por várias vezes, e até na aclamação do Evangelho foi falado: eu te louvo, ó Pai, por me revelasse essas coisas aos pequenos e não aos doutores. A opinião, só eu que sei, eu que tenho a última palavra. Onde vai levar esse machismo seu aí? No caso sou eu que mando, eu que dou a última palavra. Serviço dura, não se dobra diante da verdade, não se dobra diante da opinião, não se dobra diante daquilo que Deus está mostrando, às vezes pela igreja, pelas pessoas que vão falando. Não se dobra, porque eu sou o sabichão, eu é que sei. Em casa todo mundo tem que calar a boca. Pode ser carreira. Quantas e quantas pessoas que rifam Deus, porque o seu tesouro, o seu precioso é a carreira, a própria carreira. Meus irmãos, você que é moça principalmente, presta atenção nesse negócio do feminismo, que na hora que bater 40 anos, 40 e poucos anos, se não tiver filho, você vai ver que não valeu nada esse negócio de carreira. Você chegar lá aos 60 anos e estiver sozinha em casa, ou sozinho em casa, porque você correu atrás de carreira, de dinheiro, não vai ter valido nada.
Diante disso, de novo, qual é o meu precioso? Agora vamos pensar. Você tem que ter sonho, você tem que ter objetivo. Não é isso que o Pai está falando aqui, você não. Você tem que ter, mas tudo tem que estar fundamentado no grande tesouro da sua vida, que é Deus. No grande precioso da sua vida, que é a pessoa de Jesus Cristo. Agora vamos, quantos anos você tem? Pensa aí, quantos anos você tem? Vamos supor que você vai viver até 100 anos. E se de hoje até o último dia da sua vida, abra seu vídeo que o Pai vai falar. Se de hoje até o último dia da sua vida tudo der errado, você vai largar Jesus? Se tudo der errado, você fica pobre, mora na rua, perde o casamento, os filhos morrer, ficar igual Jó. O louco, padre. Não vai acontecer isso, não vai, porque a vida da gente é altos e baixos. Mas faça esse exercício, e se fosse? Então por que eu fico reclamando, fico murmurando? Porque o meu precioso ainda não é Jesus. Porque se Ele tirasse tudo meu, se Ele tirasse sua saúde, se Ele tirasse sua família, se Ele tirasse seus bens, se Ele tirasse seu nome, sabe, as pessoas têm respeito pelo meu nome. E se você perder tudo? Então, e se você não perder tudo? Mas e se Deus me disse hoje o seu precioso? Se hoje fosse o dia em que você está ali lutando com o seu golo interior, lutando com esse mal que está aqui dentro, na beira ali da montanha da perdição, perto do fogo, é o último suspiro, o último momento, o último dia da sua vida, e Deus fala assim: deixa o seu golo, deixa o seu anel, deixa o seu precioso. Mas no fundo é isso que Ele está falando hoje para você. Não dá para seguir dois senhores, não dá para ter o anel e ser de Deus, não dá. Toma cuidado, que às vezes a gente quer servir a dois senhores, e o que a gente faz então? A gente passa um verniz na evangelização, nas coisas de Deus, para nos enganar. A gente não quer queimar o precioso, então a gente verniza ele com a evangelização e acha que tá bom. Padre, olha só, eu estou pegando esse dinheiro lá da firma, mas eu vou devolver. Eu estou pegando esse dinheiro da firma, eu vou devolver, e depois eu vou ajudar lá a fazer a capela. Depois eu vou ajudar, É verniz. É verniz. O Deus dinheiro, mas eu invernizo, dizendo que é evangelização. Padre, mas esse meu namorado, eu vou trazer ele para a igreja. Como você vai trazer ele para a igreja? Indo no motel? Você vai trazer ele no motel? Não, você tem que trazer ele para a igreja, mas se não trazer ele para a igreja, você leva ele para o motel. Mas aí eu me engano, eu coloco um verniz e falo assim: não, eu estou evangelizando. A gente não quer dar um passo. Mas como assim, pai? Eu estou estudando, mas depois, amanhã, eu vou montar uma clínica para atender. Eu vou ser médico e vou ajudar os pobres, e vou. A hora que você se forma, aí você está de plantão em plantão, e cadê o cara que disse que ia ajudar? Porque foi invernizado só. Veja que o que o Pai está falando aqui é que você precisa ordenar as coisas para que o grande tesouro da sua vida seja Jesus. E aí tem sentido tudo. Senão, o Pai falou: começa a namorar com a pessoa, começa a pecar, em vez de terminar com a pessoa, termina com Jesus. Em vez de parar de roubar a firma, continua e vem comungar ainda. E se Deus falar assim: eu vou mexer na sua gaveta? Não tem lugar na sua casa, gaveta na sua casa, que ninguém mexa. Isso é minhas coisas,
juntar as coisas, não é? As gavetinhas, os nossos lugares, nossos cantos dentro de casa. E se Deus falar, não, eu vou mexer na sua gaveta, eu vou revirar a sua gaveta. Ah, Jesus, por favor, não. Se o seu precioso não for ele vai mexer. Então Deus está falando hoje para a gente: jogue o seu precioso na lava, na montanha da perdição. Não tem outro jeito. Ou o seu precioso é a pessoa de Jesus Cristo, e você vive de fato amar a Deus sobre todas as coisas, ou você vai ser roubado por você mesmo. Você começa a mentir para você mesmo. Só há uma pessoa que de fato vale a pena a gente entregar tudo. Essa pessoa é a pessoa de Jesus. Por consequência, aí vem a família, vem os bens, mas por consequência, enquanto a gente não chegar aí, a gente não está amando a Deus sobre todas as coisas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.